Olá, meus cumprimentos a todas e todos. Eu sou Daniel Pitangueira de Avelino, atuo no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, na área de pesquisa sobre democracia, Estado e instituições. E eu gostaria de conversar com vocês rapidamente sobre o papel da legislação socioassistencial e da relação entre entes e poderes para a realização do Sistema Único de Assistência Social e os objetivos previstos na sua política nacional. Em primeiro lugar, eu queria propor a vocês um exercício de imaginar que a legislação e todos os atos normativos da assistência social no Brasil, eles representam muito mais do que um conjunto de obrigações governamentais e previsões de direitos para segmentos vulneráveis da população. Eles são isso, mas muito mais do que isso, eles representam também um sinal, um símbolo de um grande pacto nacional em favor das pessoas menos favorecidas. Deixando de lado por um instante o artigo 203 e o artigo 204 da Constituição Federal, que nós conhecemos como mais associados à política de assistência social brasileira, vamos tentar lembrar aquilo que está previsto no artigo 1º da Constituição, quando estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana, e de maneira mais específica no artigo 3º, quando estabelece que é objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade justa, livre e solidária, erradicar pobreza e marginalização e promover o bem de todos. E são esses os objetivos de qualquer política que seja voltada aos setores mais vulneráveis da sociedade. Mas o problema começa a aparecer quando nós observamos que, apesar desses objetivos comuns e compartilhados por toda a sociedade, por todos os entes governamentais, todos os órgãos do Estado, não existe um modo único de fazer com que isso aconteça. Problemas, dificuldades e desafios aparecem. E são esses desafios que precisam ser minuciosamente estudados para que a gente consiga propor alguma alternativa para a sua superação. Um primeiro grande desafio diz respeito à divisão de responsabilidades entre os entes da federação, em especial aquela referente ao cofinanciamento. Os entes da federação, sozinhos e de maneira isolada, não dão conta da realização desses objetivos ambiciosos estabelecidos pela nossa Constituição Federal e, por isso, precisam atuar em conjunto para evitar sobreposição e também para evitar lacunas e falta de atuação estatal. Mas como fazer esse equilíbrio de uma maneira que seja adequada e também coerente com a realidade brasileira? O cofinanciamento é uma das formas de dividir esse papel de responsabilidade entre União Federal, Estados e municípios. Mas a gente percebe, cada vez mais, que é difícil encontrar esse ponto de equilíbrio do financiamento. E ainda mais na realidade em que nós vivemos hoje no Brasil, em que diversos estados e municípios, além, é claro, da União Federal, passam por momentos de extrema restrição fiscal. E, com isso, diminuem o volume de recursos públicos que são utilizados para as suas políticas, inclusive socioassistencial. Isso foi o caso específico do debate que aconteceu no âmbito nacional, referente à proposta de emenda constitucional de congelamento do teto dos gastos públicos durante o período de 20 anos. E o que acontece, então, quando estados e municípios não são capazes de aportar os recursos que são necessários e que correspondem à sua contrapartida para que a política de assistência social aconteça? Em geral, é preciso que a gente tenha em mente que fórmulas de punição, de sancionamento ou de restrição a entes federativos que não são capazes de realizar a sua responsabilidade de cofinanciamento não dão conta dessa problemática extremamente grave na situação brasileira. E isso porque nos estados e municípios em que a restrição fiscal gera também uma redução no aporte de recursos para as políticas públicas, é possível imaginar que é onde a população está mais vulnerável e mais necessita dessas políticas públicas. Um outro desafio grande para pensar, além da questão do cofinanciamento, é a divisão de responsabilidades entre os poderes do Estado brasileiro. Qual a responsabilidade do Poder Legislativo em relação às políticas socioassistenciais e qual a responsabilidade e como deve ser a atuação do Poder Judiciário na garantia dessas políticas? Quando esses poderes, de maneira ordenada ou de maneira mais isolada, contribuem para a realização dessas políticas, nós podemos saber que existe um ponto de equilíbrio. Mas quando esses poderes competem ou concorrem entre si, talvez alguma coisa precise ainda ser aperfeiçoada. E isso vale
para uma grande revisão da legislação da assistência social, incluindo leis e atos normativos, mas isso vale também para que a gente possa pensar de uma maneira mais integrada como fazer uma adequada implementação dessa legislação. E isso traz à tona o outro grande desafio, que é o da gestão da política socioassistencial e da capacidade que entes federativos tenham para realizar essa gestão. Em resumo, não são coisas simples. São coisas que demandam uma atuação integrada dos entes governamentais e também da sociedade civil, e que eu espero que nesse grande processo conferencial que se inicia com a 11ª Conferência de Assistência Social, Conferência Nacional, Estadual e Municipal, a gente consiga aportar vários insumos para pensar como tornar essa nossa sociedade mais justa, livre e solidária.